Sabe, minha amiga, a vida no campo tem um ritmo próprio, uma melodia que se repete a cada amanhecer e anoitecer, ditada pelo sol, pela chuva e pela força da enxada. Mas, mesmo nesse compasso que parece imutável, a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender, de virar a página quando a gente menos espera. E é justamente sobre uma dessas reviravoltas que quero conversar com você hoje, sobre um segredo que brotou em meio ao poeira e ao silêncio do interior do Brasil, lá pela década de 1950. É uma história de gente de verdade, de chão batido e de coração que pulsa. Se você gosta de desvendar mistérios que a vida esconde, de sentir a emoção que vem da superação e de histórias que nos tocam a alma, já sabe, né? Deixa seu like aqui para a gente saber que você está conosco nessa jornada e se inscreva no canal para não perder um só capítulo dessa trama que começa a se desenrolar. O sol de Minas Gerais, em meados dos anos 50, já espreguiçava no horizonte, tingindo as nuvens de um laranja avermelhado que parecia pintura. Na fazenda Água Mansa, o cheiro de café coado misturava-se ao orvalho que ainda molhava as folhas do cafezal e ao aroma terroso que subia do curral. João Inácio, um homem na casa dos 50 anos, cujos olhos castanhos guardavam a cor da terra molhada e a aspereza de quem já tinha visto muito da vida, observava o amanhecer de sua varanda. Os ombros largos, curvados pelo peso dos anos de trabalho e das perdas que carregava, pareciam feitos para suportar qualquer fardo. João era um homem de poucas palavras, e o silêncio da fazenda parecia abraçá-lo como um velho amigo. A vida de João era uma rotina quase monástica. Desde que o sol rompia à noite, ele já estava de pé, o corpo acostumado à labuta. Vistoriava o gado, supervisionava a ordenha, conferia os cafezais, consertava cercas, e a cada tarefa, um pedaço da fazenda parecia se ligar ainda mais a ele. A Água Mansa era o seu reino, construído com o suor de sua testa e a resiliência de sua alma. Mas era também a sua fortaleza, onde se isolava das dores do mundo, e principalmente das dores que ainda moravam em seu peito. A quietude daquele lugar era para ele um bálsamo e uma condenação. Ele havia erguido aquelas paredes e plantado aquelas árvores como quem busca fincar raízes, mas no fundo, as raízes de seu coração estavam secas, murchas pela tragédia que havia desabado sobre ele anos antes. Ainda jovem, João sonhava com uma família grande, uma fazenda cheia de risos e a vida borbulhante. E por um tempo, a vida parecia querer lhe dar tudo isso. Casou-se com Mariana, uma moça de sorriso fácil e olhos brilhantes como as estrelas da noite de Minas. A casa se encheu de alegria com a chegada de seu único filho, Pedrinho, um menino risonho que herdou os olhos da mãe e a paixão pela terra do pai. João lembrava-se de Pedrinho correndo pelos campos, os braços abertos como quem abraça o vento, sonhando em ser fazendeiro como ele. Essas memórias eram tesouros guardados a 7 chaves, mas também espinhos que o perfuravam a cada lembrança. A vida, porém, é um caminho tortuoso, e para João, a curva mais cruel veio numa tarde de febre alta. A doença, rápida e impiedosa, levou primeiro Pedrinho. A pequena cova na beira do rio, debaixo da velha mangueira, selou o destino de seu filho e, de certa forma, o dele também. Mariana, sua doce Mariana, não suportou a dor. Semanas depois, definhou, a alma despetalada como uma flor sem água, e se foi, deixando João sozinho, com o coração em frangalhos e a fazenda, antes tão cheia de vida, mergulhada num silêncio sepulcral. Aquele foi o golpe mais duro, a injustiça que a vida lhe impôs e que o transformou. Ele não se dobrou, não desistiu da fazenda. Ela era o último elo com sua família, mas se fechou. As palavras se tornaram raras, o riso, uma memória distante. Trabalhava do nascer ao pôr do sol, como se a labuta pudesse aplacar a dor que o consumia por dentro. A solidão tornou-se sua única companheira, uma sombra constante que o seguia por entre os cafezais e os currais. E quem poderia culpá-lo? A vida, para ele, havia sido cruel, arrancando-lhe tudo o que amava, deixando-o com a dura tarefa de sobreviver.
Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Um instinto, uma pontada de curiosidade que ele não sentia há anos, o levou ao velho galpão de ferramentas, um lugar que ele raramente visitava. Era um anexo esquecido onde guardava tralhas antigas, arados enferrujados, celas poídas e memórias que ele preferia não remexer. O cheiro de madeira antiga, poeira e mofo invadiu suas narinas quando empurrou a porta de madeira, rangente e pesada. A luz, escassa, filtrava-se pelas frestas, desenhando feixes no ar denso de partículas. João buscava uma peça específica para consertar o arado, algo que ele sabia que estava ali, escondido sob pilhas de coisas. Seu olhar percorreu o ambiente, acostumando-se à penumbra. E foi então que viu. Num canto mais escuro, entre sacos vazios e enxadas encostadas, havia um vulto que não deveria estar ali. Era uma mulher, encolhida, os braços abraçando os joelhos, o rosto escondido, mas os olhos. Ah, os olhos. Quando ela ergueu a cabeça, revelaram-se 2 poços de pavor arregalados, refletindo o pouco de luz que a porta recém-aberta permitia entrar. Seu corpo tremia como folha em ventania, e o silêncio do galpão foi quebrado apenas pela respiração ofegante daquela criatura. Ela estava suja, as roupas simples e rasgadas, os cabelos em desalinho. Era o puro retrato do medo, da desesperança e de algo que a forçara a buscar refúgio na escuridão de um galpão isolado. João sentiu um choque elétrico. Em sua vida solitária, a presença de uma estranha em sua propriedade era algo impensável, e a cena diante dele era surreal. Seu coração, há tanto tempo adormecido pelas tristezas, deu um salto. Quem seria aquela mulher? O que a havia levado a um lugar tão ermo, escondida como uma caça acuada? De que perigo ela fugia? João, o homem que havia se isolado do mundo para não sentir mais dor, se viu diante de um mistério que prometia desenterrar não só os segredos daquela mulher, mas também os seus próprios. Ele, que havia aceitado a injustiça da vida e a solidão como seu destino, agora via uma perturbação em sua paz, uma fenda em sua fortaleza. A figura frágil e assustada diante dele era o primeiro sinal de que a vida, afinal, ainda tinha planos para ele. Mas me diga, minha amiga, de que cidade você está assistindo a essa história? Quero sentir o calor do seu interesse e a sua torcida por João Inácio. Ele não sabia, mas naquele instante, ao abrir a porta do galpão e encontrar aqueles olhos cheios de pavor, sua vida árida estava prestes a receber uma chuva. E essa chuva, ele pressentia, podia tanto afogar o que restava dele, quanto fazer brotar algo novo, algo que ele havia enterrado junto com as memórias de Pedrinho e Mariana. Maria, a mulher escondida, era um enigma, um problema, um perigo iminente. Mas para João, naquele primeiro olhar, ela também era a promessa silenciosa de um novo começo, ainda que doloroso e incerto. A vida na fazenda, que ele jurava ser previsível, estava prestes a ter suas cercas derrubadas, e João Inácio, o fazendeiro solitário, sentia que a tranquilidade que tanto prezava estava por um fio. Maria, a mulher escondida, era um enigma, um problema, um perigo iminente. Mas para João, naquele primeiro olhar, ela também era a promessa silenciosa de um novo começo, ainda que doloroso e incerto. A vida na fazenda, que ele jurava ser previsível, estava prestes a ter suas cercas derrubadas, e João Inácio, o fazendeiro solitário, sentia que a tranquilidade que tanto prezava estava por um fio. Por um longo minuto, o tempo pareceu congelar no interior do galpão empoeirado. João, o homem que havia se habituado à ausência de surpresas, ficou ali parado, a porta entreaberta atrás de si, banhando-o em um contraluz que acentuava a sombra de sua figura. Seus olhos antes fixos no chão agora estavam presos naqueles de Maria, que o observava como um pássaro enjaulado, pronto para bater asas na menor ameaça. Não houve palavra, nenhum som sequer. Apenas a respiração pesada de João e o arfar ofegante da mulher. A mente do fazendeiro, acostumada à lógica simples do campo, corria em círculos. Quem era ela? De onde veio? Por que estava em seu galpão? As perguntas se atropelavam, mas o nó em sua garganta
parecia impedir qualquer som. Ele, o homem de poucas palavras, viu-se sem nenhuma. A primeira reação de João foi a mais visceral: a resistência. Uma voz dentro dele, a voz da prudência e do instinto de autopreservação, gritava para que ele fechasse a porta e esquecesse o que tinha visto. Aquela mulher era um problema que ele não procurava, uma perturbação em sua paz conquistada a duras penas. Sua vida já tinha tido dramas demais, perdas demais. Ele não queria mais envolvimento, mais dor, mais riscos. Vá embora, pensou. Não me traga mais problemas. Mas a voz sumia, abafada pela imagem daqueles olhos apavorados, pela fragilidade da figura encolhida. Ele havia visto medo em olhos humanos muitas vezes, mas aquele era diferente. Era um medo que parecia vir de uma perseguição, de uma urgência desesperada. Maria, por sua vez, continuava imobilizada. A poeira, misturada ao suor, colava-lhe alguns fios de cabelo no rosto. O vestido simples de algodão, já desbotado e rasgado em alguns pontos, não a protegia do frio que subia do chão de terra batida. Ela não tentava correr, não pedia clemência, apenas olhava, em um silêncio que clamava por ajuda e desespero. Seus lábios finos estavam rachados, as mãos pequenas e sujas apertadas nos joelhos. Parecia uma boneca de pano esquecida que de repente ganhou vida, mas uma vida cheia de dor. João deu um passo à frente e a mulher estremeceu, recuando ainda mais para as sombras. Calma! A voz de João saiu rouca, quase um sussurro, soando estranha até para os seus próprios ouvidos, de tão pouco que a usava. Não vou te fazer mal. Ele não sabia se era verdade. O que faria? Entregá-la às autoridades? Em um vilarejo como o deles, a justiça era lenta e muitas vezes cruel. Deixá-la ir, sozinha, para onde? Ele sabia que uma mulher sozinha e desamparada naqueles caminhos não duraria muito. Seus olhos fixaram-se em um pequeno corte na testa dela, de onde escorria um fio de sangue seco. Ela estava ferida. Aquela observação prática, tão própria de um fazendeiro acostumado a lidar com animais feridos, foi o primeiro sinal de que sua resistência começava a ceder. Não era um ato de heroísmo, mas de uma compaixão simples e quase instintiva, a mesma que o fazia cuidar de uma bezerra doente. João recuou um pouco, deixando a porta mais aberta para que a luz entrasse, dissipando um pouco da escuridão. "Está com fome? Sede?" perguntou sem esperar resposta. Maria apenas balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. A recusa, ou talvez a incapacidade de falar, preocupou-o mais do que a sua presença. Ela parecia estar em um estado de choque. Ele se virou e saiu do galpão, deixando a mulher sozinha por um instante, mas manteve a porta entreaberta. Maria não tentou fugir. Seu corpo estava exausto, a mente confusa. João caminhou até a cozinha, onde a cozinheira, Dona Carminha, uma mulher robusta e fofoqueira que trabalhava na fazenda há anos, preparava o almoço. "Carminha, traga um prato de comida e um copo d'água para o galpão. E um pano limpo. Não faça perguntas", disse João, a voz mais firme agora, mas com uma autoridade que soava quase como um aviso. Dona Carminha, acostumada às ordens secas do patrão, ergueu uma sobrancelha, os olhos miúdos brilhando de curiosidade, mas não ousou questionar. João Inácio era um homem que não admitia intromissões. Ele voltou ao galpão carregando uma pequena tigela de água e um pedaço de pão que pegou da mesa da cozinha. Quando retornou, Maria estava na mesma posição. Ele estendeu a água e o pão colocando-os no chão a uma distância segura dela. "Pode pegar. Não tem veneno." Tentou uma piada sem graça, mas ela não sorriu. Com movimentos lentos e hesitantes, Maria estendeu uma mão trêmula, pegou o copo de água e levou-o aos lábios, bebendo avidamente, como se estivesse dias sem molhar a garganta. O pão foi devorado em pedaços pequenos, como se temesse que fosse o último alimento que veria. Aos poucos, enquanto a água e o pão faziam seu efeito, o tremor em seu corpo diminuiu. João sentou-se num caixote velho observando-a. Ele não era um homem dado a sentimentos, mas via naqueles olhos algo que o tocava. Talvez fosse a memória da própria dor, da própria impotência diante do destino.
Carminha apareceu trazendo uma bandeja com um prato de feijão, arroz e carne seca. Os olhos da cozinheira varreram o galpão, fixando-se em Maria por um segundo, antes de se virarem para João com uma expressão interrogativa, mas silenciosa. João apenas indicou o canto onde Maria estava e Carminha, com um suspiro discreto, deixou a bandeja no chão, próxima à mulher, e saiu, a curiosidade borbulhando. João sabia que a fofoca começaria. Carminha era como um rádio, e a notícia de uma estranha no galpão voaria mais rápido que passarinho. Maria comeu com a voracidade de quem não sabe quando será a próxima refeição. A cada colherada, a tensão em seus ombros parecia diminuir um pouco. Quando terminou, ela finalmente ergueu os olhos para João, e desta vez havia neles um lampejo de algo mais que medo. Gratidão. Obrigada, sussurrou, a voz fraca e rouca, mas audível. Era a primeira palavra que saía de seus lábios desde que ele a encontrara. João apenas acenou com a cabeça. Qual o seu nome? Perguntou a voz um pouco mais suave. Maria. Maria o quê? Ela hesitou. Só Maria. A evasiva não passou despercebida por João. Aquela mulher guardava segredos e ele sentia que eram segredos pesados, mas, por ora, ele não pressionou. Ele indicou um canto um pouco mais limpo e seco. Pode ficar aqui por hoje. Mais tarde arrumo um lugar melhor. Não pode ficar no galpão. Maria apenas acenou com a cabeça, submissa. A tarde passou arrastada para João. Ele tentou retomar sua rotina, mas a imagem de Maria no galpão o perseguia. A presença dela era um corpo estranho em seu universo. Durante a ordenha, um dos peões, Zé Pequeno, um sujeito intrometido, não resistiu. João, o que é que a Carminha estava levando lá para o galpão? Parece que viu uma sombra lá dentro, patrão. João lançou-lhe um olhar cortante que fez Zé Pequeno recuar, murmurando desculpas. A semente da dúvida, porém, estava lançada. A notícia da sombra no galpão de João Inácio se espalharia. O fazendeiro solitário, que vivia recluso, agora abrigava um mistério. A sociedade do interior, com suas regras não ditas e seu julgamento implacável, começaria a cochichar. E João sentia o peso disso. À noite, a inquietude de João só aumentou. Ele sabia que não poderia mantê-la no galpão. Além do mais, ela estava ferida. Depois do jantar, ele preparou um pequeno cômodo nos fundos da casa principal, que antes servia de quarto de hóspedes e que há anos estava fechado. Pegou lençóis limpos, uma bacia com água e sabão e um pouco de remédio caseiro para o ferimento. Quando voltou ao galpão, Maria estava encolhida, tremendo de frio. A noite no campo era gelada e o galpão oferecia pouca proteção. Venha, disse João, estendendo a mão, um gesto quase inédito para ele. Maria hesitou, mas a necessidade era maior que o medo. Ela se levantou cambaleante e seguiu João em silêncio até a casa. O quarto era simples, mas limpo. O cheiro de guardado e lavanda misturava-se. Ela olhou para a cama, os olhos expressando um misto de alívio e incredulidade. Tome um banho. Tem água quente no fogão. As roupas, não tenho nada de mulher, mas pegue umas minhas, pelo menos para se aquecer, ele disse, apontando para um armário no canto do quarto onde guardava algumas peças velhas. Ela apenas assentiu. Antes de sair, João pegou o pano limpo e um pequeno frasco de ervas. Mostre a testa, disse. Maria ergueu o rosto e ele limpou delicadamente o corte, aplicando o bálsamo. O toque, firme mas gentil, fez Maria estremecer, mas não de medo, e sim de uma sensação estranha, de cuidado, que ela não sentia há muito tempo. João sentiu a maciez da pele dela sob seus dedos calejados, e uma onda de algo que ele não sabia nomear passou por ele. Aquela proximidade inesperada, o cheiro de um corpo estranho em sua casa, a fragilidade de Maria, tudo desordenava seu mundo. Ele saiu, fechando a porta atrás de si, deixando-a com a privacidade que merecia. Mas ele não conseguiu dormir. A cada ruído do vento nas árvores, a cada latido distante de um cachorro, ele pensava nela. A verdade é que a presença de Maria, por mais que ele tentasse resistir, já havia se alojado em algum canto de seu coração. A injustiça que a vida lhe impusera com a perda da família
havia endurecido seu espírito. Mas a chegada inesperada daquela mulher ferida, perdida e aterrorizada, começava a arranhar a crosta de sua solidão. Ele sabia que a paz na fazenda Água Mansa havia se esvaído. O mistério que Maria carregava era um fardo, um perigo, mas também uma chance. Uma chance de algo que ele nem sabia o que era, mas que sentia, no fundo de sua alma, que ele precisava desesperadamente. A noite traria conselhos, ou talvez mais perguntas, e a sociedade do campo, começava a tecer seus comentários e julgamentos, prontos para desvendarem os segredos da fazenda Água Mansa, quer João quisesse ou não. A noite traria conselhos, ou talvez mais perguntas, e a sociedade do campo, começava a tecer seus comentários e julgamentos, prontos para desvendarem os segredos da fazenda Água Mansa, quer João quisesse ou não. Os primeiros raios de sol ainda não haviam se esgueirado por completo sobre as montanhas de Minas, mas o cheiro de café fresco já se espalhava pela cozinha da fazenda Água Mansa, misturando-se ao aroma adocicado da broa de fubá que Dona Carminha preparava. Para João era um perfume familiar, o cheiro de casa, de rotina, de uma vida que ele acreditava ser imutável. No entanto, naquela manhã, havia uma pequena dissonância, um fio novo na trama de sua existência. Maria. Quando João Inácio saiu de seu quarto, o som dos passos de Dona Carminha já vinha da cozinha, e o burburinho dos animais acordando ecoava lá fora. Ele notou que a porta do quarto dos fundos estava entreaberta. Maria não estava ali. Um pânico discreto, quase imperceptível, picou-lhe o peito. Teria ela fugido? Seria esse o fim daquele incômodo, daquele mistério que o estava tirando do seu eixo? Mas então, seus olhos alcançaram a pequena horta ao lado da casa, onde algumas galinhas ciscavam a terra macia. Lá estava ela, Maria, com uma das camisas de João que lhe caía larga, as mangas dobradas várias vezes, e uma calça de trabalho masculina, também folgada, estava agachada, observando as plantas com uma curiosidade quase infantil. Seus cabelos, agora limpos e penteados com os dedos, refletiam a luz do amanhecer. Havia uma paz em sua postura, algo diferente do pavor que ele vira no galpão. Ela parecia pertencer àquele lugar, mesmo sendo uma completa estranha. João Inácio aproximou-se em silêncio e Maria pareceu não notá-lo. Ela esticou a mão e tocou delicadamente uma folha de manjericão, sentindo a textura, aspirando o perfume. Um pequeno sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios rachados. Ao virar-se, assustou-se ligeiramente ao vê-lo ali, mas o medo nos olhos era bem menor. "Bom dia", disse João, a voz ainda rouca do sono. "Bom dia, seu João", ela respondeu, a voz ainda fraca, mas um pouco mais firme. "Gosta de horta?" Ele perguntou mais por inércia do que por curiosidade genuína. "Minha avó tinha uma horta muito bonita, lá no vale do Jequitinhonha. As manhãs eram sempre assim, cheias de cheiro de terra molhada e orvalho." A voz dela carregava uma nostalgia suave, uma melodia triste. João a observou. Ali, sob a luz do sol, ela parecia mais jovem do que ele imaginara no escuro do galpão. Talvez uns 20 e poucos anos. Seus traços eram finos, e mesmo com a pele ainda pálida e marcada pelo cansaço, havia uma beleza singela nela. Dona Carminha apareceu na porta da cozinha, os olhos espreitando. Ao ver Maria conversando com o patrão na horta, um sorriso malicioso flutuou em seus lábios. Ela fez um sinal para João, chamando-o para o café. À mesa, o silêncio de João era o de sempre, mas o silêncio de Maria era diferente. Não mais o silêncio de pavor, mas um silêncio pensativo de observação. Ela comia com moderação, mas com apetite, e seus olhos azuis claros percorriam cada detalhe da cozinha rústica. As panelas de ferro penduradas, o fogão a lenha que estalava baixinho, as flores silvestres num vaso simples sobre a mesa. Pequenos gestos de João começaram a surgir. Ele, que nunca oferecia nada, estendeu-lhe a manteiga caseira, e depois o doce de leite, um convite silencioso para que ela se sentisse à vontade. Nos dias que se seguiram, a rotina da fazenda, que antes era uma canção de um só instrumento, começou a ganhar novos acordes.
Maria, mesmo sem João pedir, encontrava sempre algo para fazer. Primeiro, ajudava Carminha na cozinha, lavando a louça, descascando legumes. Depois, a cada manhã, regava a horta, cuidava das galinhas. Suas mãos, antes tão trêmulas, agora mostravam uma delicadeza e uma eficiência surpreendentes. João a observava de longe, da varanda, dos campos. Aquela mulher, que havia chegado como um problema, estava aos poucos trazendo uma suavidade para a casa. Pequenos gestos de carinho e cuidado começaram a surgir, quase imperceptíveis. João, ao ver Maria sem casaco em uma manhã fria, deixou uma manta dobrada em sua cadeira na cozinha. Maria, por sua vez, ao perceber o cansaço do fazendeiro no final do dia, preparava para ele um chá de ervas que sua avó ensinara, um gesto que o fazia recordar de Mariana. Eles conversavam pouco, mas a linguagem dos gestos, das trocas de olhares, tornava-se mais eloquente. Uma tarde, a chuva chegou forte e repentina, como costumava ser em Minas. O cheiro de terra molhada subiu do chão, e o barulho da água caindo no telhado de telha era um convite à introspecção. João estava na varanda, observando a cortina d'água, e Maria, que havia parado suas tarefas na cozinha, veio juntar-se a ele em silêncio. Ficaram ali, lado a lado, o som da chuva envolvendo-os como um manto. Foi Maria quem quebrou o silêncio sem olhar para ele. Seu João, eu preciso te contar o que me trouxe aqui. João balançou a cabeça. Não precisa, Maria, quando sentir que é a hora. Ela respirou fundo, e João sentiu que ela estava prestes a se abrir. Mas então, um cavalo se aproximou em meio à chuva, e o peão Zé Pequeno, molhado e ofegante, apeou. Patrão, a conversa tá correndo na vila. Dizem que o senhor tá com uma mulher estranha na fazenda. Gente da cidade, gente que não é de bem. É bom tomar cuidado, patrão. O povo fala demais. Zé Pequeno era um falastrão, mas suas palavras carregavam um peso. O julgamento da sociedade. A vila de Santo Antônio do Rio Doce era pequena, e a vida de cada um era um livro aberto para os outros. João Inácio, o viúvo solitário, nunca fora alvo de fofocas maldosas. Agora a presença de Maria em sua fazenda começava a incomodá-lo. Não por ele, mas por ela. A fofoca, como um regato que vira rio, começou a ganhar força. Dona Carminha, apesar de sua lealdade a João, não conseguia conter a língua. No mercado da vila, enquanto comprava mantimentos, as perguntas se avolumavam. E aí, Carminha, é verdade que o João Inácio tá com moça nova lá na fazenda? Dizem que é bonita, só. De onde ela veio? É parente dele? Nunca vi por aqui. Carminha tentava desconversar, mas seus olhos, de tanto desviarem, acabavam por entregar a verdade. Sim, havia uma mulher misteriosa na fazenda Água Mansa. Os vizinhos mais próximos, gente que João conhecia há anos, começaram a fazer visitas inesperadas, com desculpas esfarrapadas, tentando pescar alguma informação. O velho Ezequiel, dono da fazenda vizinha, um homem de sabedoria popular e língua afiada, foi direto ao ponto. João, o que é que anda acontecendo aí? A moça já fez fofoca na vila. Uma mulher sozinha na sua casa, sem explicação. O povo começa a inventar. João, irritado, respondeu com sua costumeira rispidez. Minha casa, minhas regras, Ezequiel. A moça está doente, precisei ajudar. Não é da conta de ninguém. Mas Ezequiel, com um sorriso enigmático, apenas disse: o povo não liga para a doença, João. O povo gosta de drama. E a sua vida, meu amigo, de dramática, ela já teve muito. Agora vai ter mais. A presença de Maria na fazenda não era mais um segredo guardado entre quatro paredes. As conversas nos armazéns, nas rodas de tereré, nos domingos na igreja, tudo girava em torno da moça do João Inácio. As especulações variavam. Uns diziam que ela era uma fugitiva de algum crime, outros que era uma mulher perdida, talvez sem honra, acolhida pelo bondoso fazendeiro. E havia os mais maldosos, que insinuavam um romance impróprio, um velho e uma moça bonita, algo que desonraria a memória da falecida Mariana. João sentia a pressão. Os olhares se tornaram mais curiosos, os sorrisos mais carregados de segundas intenções.
A paz de sua fazenda começava a ser corroída pela desconfiança e pelo julgamento alheio. A vida de recluso o havia protegido dessas pequenas maldades da sociedade, mas agora Maria o trazia de volta para o olho do furacão. Ele observava Maria. Ela parecia não se importar com os olhares, com a fofoca, ou talvez estivesse acostumada a isso. Sua serenidade, apesar de tudo, era notável. Um dia, enquanto ela ajudava a colher alguns legumes na horta, João aproximou-se. Maria, a conversa na vila está crescendo. Não é bom para você, nem para mim. Talvez seja a hora de você me dizer de onde veio. Preciso saber para onde te levar, ou como te proteger. Maria parou, as mãos sujas de terra. Seus olhos, antes tão serenos, voltaram a se encher de uma sombra. Seu João, eu não tenho para onde ir. Se eu voltar, eles vão me achar. E se eles me acharem? Sua voz se embargou e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Eles vão me matar. As palavras caíram sobre João como um raio. Matar. Era muito mais grave do que ele imaginava. Não era uma simples fuga, um desgosto amoroso ou um problema com a família. Era algo que envolvia a vida e a morte. O peso da revelação, mesmo que incompleta, era imenso. A resistência de João voltou em ondas. O que ele estava fazendo? Envolvendo-se em algo tão perigoso? Ele, que só queria paz. Mas então ele olhou para Maria e viu, além do medo, uma profunda desesperança. Ela estava sozinha, sem ninguém no mundo. E por mais que ele tentasse lutar contra isso, algo em seu peito, algo que ele havia enterrado junto com Pedrinho e Mariana, começava a se mover. Um sentimento de proteção, de responsabilidade. Ele, que havia se tornado um homem endurecido e recluso, estava novamente se importando. E a fofoca, os olhares, o julgamento, tudo parecia pequeno diante daquele terror estampado nos olhos de Maria. Aproximou-se dela e, com a mão pesada, tocou-lhe o ombro. Calma, Maria. Ninguém vai te levar daqui. Eu não vou deixar. Era uma promessa. Uma promessa perigosa e impulsiva, mas que saía do fundo de sua alma. E ao fazê-la, João soube que havia cruzado uma linha. A partir daquele momento, a vida de Maria e a sua estavam entrelaçadas de uma maneira que ele nunca imaginou. E o perigo que a assombrava agora era também o perigo da fazenda Água Mansa. Aproximou-se dela e com a mão pesada tocou-lhe o ombro. Calma, Maria, ninguém vai te levar daqui, eu não vou deixar. Era uma promessa perigosa e impulsiva, mas que saía do fundo de sua alma. E ao fazê-la, João soube que havia cruzado uma linha. A partir daquele momento, a vida de Maria e a sua estavam entrelaçadas de uma maneira que ele nunca imaginou. E o perigo que a assombrava agora era também o perigo da fazenda Água Mansa. Naquela tarde, depois da chuva, o ar da fazenda parecia mais leve, mas o peso das palavras de Maria pairava sobre João como uma nuvem escura. Eles vão me matar. Aquela frase ecoava em sua mente, transformando o incômodo em uma preocupação profunda, a curiosidade em um senso de responsabilidade que ele havia jurado nunca mais sentir. Ele havia passado anos construindo muros ao redor de seu coração, mas Maria, com sua fragilidade e seu segredo, estava, sem querer, derrubando-os um a um. Nos dias que se seguiram, a fazenda ganhou um novo ritmo. Maria, agora mais à vontade, não se escondia mais. Seus passos pela casa e pelos arredores da sede eram leves e decididos. Ela auxiliava Carminha na cozinha, cuidava das flores do jardim que Mariana tanto amava, e até ajudava a alimentar os bezerros, uma tarefa que a fazia sorrir. Eram pequenos sorrisos, fugazes, mas que iluminavam seu rosto e suavizavam os traços marcados pela dor. João a observava. Via nela uma resiliência silenciosa, uma força que ele não esperava. Os pequenos gestos de carinho entre eles se tornaram mais frequentes, mais visíveis, mas ainda discretos. João, que sempre jantava em silêncio, começou a ouvir as histórias de Maria sobre o Vale do Jequitinhonha, sobre sua avó, sobre as festas juninas e as tradições de seu povo. Ela, por sua vez, ouvia João contar sobre a formação da fazenda Água Mansa, sobre as safras de café, sobre a vida árdua, mas recompensadora, do campo.
E em meio a essas conversas banais, algo mais profundo começou a florescer. Uma noite, sentados na varanda depois do jantar, o céu estrelado do interior se estendia sobre eles como um manto bordado. O cheiro de jasmim que subia do jardim envolvia-os. Maria, com a voz embargada, finalmente começou a desvelar seu segredo. Meu nome é Maria das Graças, seu João, e não sou daqui. Ela hesitou, e João apenas a incentivou com um olhar. Eu fugi de um casamento arranjado, com um homem cruel, que já tinha uma vida e que queria me usar. Meu pai, por dívidas, me entregou a ele. E esse homem? Ele é poderoso, seu João, um coronel lá das bandas de Diamantina. Se eu não me casasse, ele prometeu destruir minha família, tomar tudo que meu pai tinha. Mas eu não podia me entregar àquele homem. Ele é mau, tive que fugir. João ouvia cada palavra com uma intensidade que fazia seu peito doer. Um coronel, dívidas, um casamento forçado. A história de Maria era um retrato da crueldade e da injustiça que muitas vezes permeavam o interior do Brasil naquela época. A vida valia pouco e o poder muito. Ele sentiu uma raiva silenciosa subir-lhe a garganta. Quando eu fugi, eu tinha certeza que ele viria atrás. Ele não perdoa uma afronta. Eu andei por dias me escondendo, pedindo ajuda. Uns me negaram, outros me deram um prato de comida e mandaram eu seguir. Eu cheguei aqui por acaso, no fundo do poço, sem esperança. Eu não sabia para onde ir, seu João. Achei que iria morrer naquele galpão de fome, de frio ou de medo. Maria parou, as lágrimas escorrendo livremente agora. João, sem hesitar, estendeu a mão e segurou a dela. Sua pele áspera contra a maciez da dela. Era um gesto de conforto, de apoio, que não precisava de palavras. E naquele momento, a barreira final entre eles pareceu se desmanchar. Maria, que fugia de um monstro, e João, que fugia da própria dor, encontraram um no outro um porto seguro. Sabe, minha amiga, é em momentos como esse, quando a vida nos prega peças duras, que a gente encontra a verdadeira beleza da alma humana. É quando o coração se abre para a dor do outro, que a gente redescobre a força de amar, de cuidar. Se essa história está tocando seu coração, se você sente essa emoção que vem de um abraço silencioso e de uma promessa de proteção, deixa seu like aqui para a gente. Assim eu sei que você está com a gente nessa jornada. Maria continuou, a voz mais calma agora, depois de ter desabafado. Eu sei que estou te trazendo problemas, seu João. A fofoca, o perigo. Eu posso ir embora, tentar a sorte em outro lugar. Não quero que o senhor se prejudique por minha causa. João apertou a mão dela. Você não vai a lugar nenhum, Maria, não sozinha. Eu prometi que ninguém te levaria daqui, e eu cumpro minhas promessas. Não se preocupe com a fofoca. O que importa é o que a gente sabe. Aquelas palavras não eram apenas de proteção, eram de aceitação. Ele a estava acolhendo não como um fardo, mas como parte de sua vida. E Maria sentiu isso. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro e lindo, que João não tinha visto em anos em sua casa. Os dias se transformaram em semanas. Maria assumiu mais responsabilidades na fazenda. Seus conselhos sobre a horta e as ervas medicinais eram valiosos. João começou a confiar nela para pequenos detalhes da administração. Ele a levava para conhecer os cafezais, explicava o processo de colheita e secagem. Ela ouvia com atenção, aprendendo rapidamente. Havia uma conexão silenciosa crescendo entre eles, uma parceria que ia além das palavras. Mas a sombra do coronel pairava. João sabia que a paz era frágil. A qualquer momento, o passado de Maria poderia bater à porta da fazenda Água Mansa. Ele começou a tomar precauções, reforçando cercas, treinando os poucos peões de confiança para ficarem de olho em qualquer movimento estranho. A velha espingarda de seu pai, que ficava pendurada na parede da sala há anos, voltou a ser limpa e carregada. Eu me pergunto, minha amiga, se você conseguiria viver nessa época. Sem celular, sem internet, sem a facilidade de comunicação de hoje, onde o perigo andava a cavalo e a fofoca era mais rápida que o vento. Onde um homem como João Inácio podia se tornar um herói ou um mártir por simplesmente abrir a porta para uma estranha. A fazenda Água Mansa havia se tornado o refúgio de Maria,
mas também o palco de um perigo iminente. João sentia isso no ar, na tensão que aumentava a cada visita inocente de um vizinho curioso, a cada olhar mais atento na feira da vila. O silêncio da fazenda parecia estar carregado de uma espera. Foi numa tarde ensolarada, quando o cheiro de café torrando invadia a cozinha, que a ameaça se materializou. João estava nos currais e Maria ajudava Carminha a preparar o almoço. De repente, um cavaleiro solitário surgiu na estrada de terra batida que levava à fazenda. Ele não era um rosto conhecido. Era um homem alto, de semblante duro, com roupas de cidade, montado num cavalo preto lustroso que parecia ter vindo de uma longa viagem. Trazia consigo uma pasta de couro e um olhar que varria a paisagem com uma frieza calculista. O cavaleiro parou na entrada da fazenda. Desceu do cavalo com uma desenvoltura arrogante, os olhos fixos na casa principal. Carminha, que o viu da janela, sentiu um arrepio na espinha. Maria, que estava de costas trabalhando na pia, não percebeu a chegada. O homem se aproximou da varanda. Bateu na porta com uma força que ecoou pela casa. Maria, assustada com o barulho, virou-se. Seus olhos se arregalaram. Era ele. Não o coronel, mas um dos capangas mais temidos, o braço direito do homem de quem ela fugia. Um calafrio percorreu sua espinha, um terror tão intenso quanto o que sentira no galpão. Ela paralisou, o rosto pálido, a respiração presa na garganta. O homem sorriu, um sorriso frio e sem humor, mostrando uma arcada de dentes amarelados. Maria das Graças, não é? Coronel Epaminondas manda lembranças. E um recado. Está na hora de voltar para casa. A voz grave do homem era como um trovão. Carminha, que assistia à cena do fundo da cozinha, levou as mãos à boca em choque. Maria sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. A promessa de João Inácio, a paz que havia encontrado, a esperança de um novo começo. Tudo parecia prestes a ser arrancado dela, impiedosamente. O perigo havia chegado. E João, o fazendeiro solitário que jurou protegê-la, estava nos currais, alheio à tempestade, que acabara de explodir na porta de sua casa. O inferno estava prestes a se instalar na fazenda Água Mansa. O inferno estava prestes a se instalar na fazenda Água Mansa. Maria sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. A promessa de João Inácio, a paz que havia encontrado, a esperança de um novo começo. Tudo parecia prestes a ser arrancado dela, impiedosamente. O perigo havia chegado, e João, o fazendeiro solitário que jurou protegê-la, estava nos currais, alheio à tempestade que acabara de explodir na porta de sua casa. O sorriso frio do homem, um capanga do coronel Epaminondas, era a premonição de um pesadelo se tornando realidade. Maria paralisou, o rosto pálido, a respiração presa na garganta. As palavras Coronel Epaminondas manda lembranças soaram como um epitáfio para sua recém-encontrada liberdade. Carminha, que assistia à cena do fundo da cozinha, levou as mãos à boca, os olhos arregalados, o medo contagiando-a. Maria das Graças, não é? Coronel Epaminondas manda lembranças. E um recado. Está na hora de voltar para casa. A voz grave do homem, carregada de uma autoridade sombria, parecia ecoar nas paredes da casa. Ele deu um passo à frente e Maria recuou instintivamente, batendo as costas na parede. Não havia para onde fugir. Seus olhos varreram a cozinha em busca de uma saída, mas o homem bloqueava a única porta. O coronel não gosta de desobediência, moça, e muito menos de quem o faz de bobo. Ele quer você de volta. Agora. O capanga, um homem forte e intimidador, de feições marcadas e cicatriz no canto da boca, não parecia disposto a negociações. Seu olhar era gélido, um predador que havia encontrado sua presa. Eu não vou voltar. Maria conseguiu balbuciar, a voz trêmula, mas carregada de uma súbita ousadia que nem ela mesma esperava. A força da desesperança a impulsionava. O homem soltou uma risada seca. Ah, vai sim. Por bem ou por mal. O coronel Epaminondas não aceita um não como resposta. E ele tem meios de te convencer. Inclusive, meios que podem envolver sua família lá no vale. As palavras do capanga eram um golpe certeiro. A menção de sua família, o terror que ela tanto temia,
a paralisou completamente. Ele sabia de suas fraquezas, das correntes que a prendiam. Nesse instante, João Inácio, que vinha caminhando dos currais, sentiu um pressentimento ruim. O silêncio estranho na casa, o cavalo desconhecido amarrado à cerca. Seus olhos de fazendeiro, acostumados a ler os sinais da terra e do tempo, captaram a tensão no ar. A espingarda que ele havia limpado dias antes agora pesava em sua memória. Ele apressou o passo, o coração batendo forte no peito. Quando João chegou à varanda, a cena à sua frente era um soco no estômago. O capanga, com uma mão no ombro de Maria, que estava encolhida, o rosto banhado em lágrimas. Carminha, escondida atrás da porta da cozinha, os olhos esbugalhados. E a expressão de Maria, um misto de terror e resignação, que quebrou algo dentro dele. O que está acontecendo aqui? A voz de João saiu como um trovão, carregada de raiva e de uma autoridade que há muito não usava. Ele se postou entre Maria e o capanga, a estatura imponente, os olhos flamejantes. O homem do coronel soltou Maria e virou-se para João, um sorriso de escárnio no rosto. Ora, o fazendeiro veio defender a ovelha desgarrada. Prazer, sou Ramiro. Vim buscar o que é de direito do coronel Epaminondas. Esta moça aqui, Maria das Graças, é prometida em casamento a ele. E ela fugiu. João sentiu o sangue ferver. A ousadia, a prepotência daquele homem em sua própria casa. Ela não vai a lugar nenhum. Esta é a minha fazenda, e enquanto ela estiver sob meu teto, ninguém a toca. As palavras de João eram uma declaração de guerra. Ramiro riu, uma risada curta e fria. Ah, é. E quem é você para desafiar o coronel Epaminondas? Ele é o senhor dessas terras, meu amigo. E o que é dele, ele sempre recupera. O capanga, com um movimento rápido, levou a mão à cintura onde um revólver brilhava. A ameaça era clara, direta e fatal. Não dê um passo sequer, João, Maria gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Ela sabia da crueldade de Ramiro, da lealdade cega que ele tinha ao coronel. João, porém, não era um homem de recuar. Seus olhos fixaram-se nos de Ramiro, um desafio mudo. Ele sabia que estava em desvantagem, desarmado, mas a promessa que fizera a Maria era mais forte que o medo. Eu já disse, ela não vai. Diga ao seu coronel que se ele quiser Maria, ele terá que passar por mim. A voz de João era firme, inabalável. Ramiro ponderou, os olhos calculistas. Ele sabia que um confronto direto ali, no quintal da fazenda, com Carminha como testemunha, não seria bom para os negócios do coronel. Muito bem, fazendeiro. Vejo que é corajoso, ou tolo, mas o coronel Epaminondas não se esquece de uma afronta. Ele virá. E quando ele vier, não será apenas para levar a moça, será para pegar tudo o que é seu. E talvez sua vida também. Com essas palavras, Ramiro virou-se e montou em seu cavalo com a mesma arrogância com que havia chegado. Antes de partir, lançou um último olhar a Maria, um olhar de aviso. Pode se despedir do seu amiguinho, moça. Você vai voltar para casa, um jeito ou de outro. E com um estalo do chicote, o cavalo disparou pela estrada, levantando uma nuvem de poeira. O silêncio que se seguiu à partida de Ramiro era pesado, carregado de tensão. Maria desabou no chão, as lágrimas jorrando incontrolavelmente. Carminha correu para abraçá-la, tentando consolá-la. João, parado na varanda, sentia o coração martelando no peito. O perigo não era mais uma sombra, mas uma realidade palpável. O coronel Epaminondas viria, e com ele, a destruição. Naquele mesmo dia, a notícia da visita de Ramiro e de seu recado se espalhou como fogo em capim seco pela vila. O velho Ezequiel, que já havia alertado João, veio à fazenda, o rosto preocupado. João, você não sabe com quem está se metendo. O coronel Epaminondas não é homem de brincadeira. Ele tem poder e influência. Pessoas sumiram por causa dele. Você deveria ter entregue a moça. Agora, sua fazenda está em perigo. João apenas balançou a cabeça. Não posso, Ezequiel. Ela precisa de ajuda. Ezequiel suspirou olhando para Maria, que estava pálida e abatida. Um homem não pode lutar contra um rio sozinho, João. O rio leva tudo. A atmosfera na fazenda Água Mansa mudou drasticamente.
A leveza que Maria havia trazido deu lugar a uma tensão constante. Os risos sumiram. Os peões, ouvindo as conversas sobre o coronel, começaram a ficar apreensivos. Zé Pequeno, o fofoqueiro, agora estava amedrontado. Muitos começaram a pedir as contas, com medo de se envolverem na briga de João. A mão de obra, já escassa, começou a desaparecer. A plantação de café, as benfeitorias, tudo que João havia construído com tanto esforço, parecia ameaçado. A cada dia que passava, a fazenda parecia encolher. O mundo ao redor se tornando cada vez mais hostil. A solidão de João voltou, mas agora era uma solidão compartilhada com o medo de Maria e a responsabilidade que ele havia assumido. Uma semana depois da visita de Ramiro, enquanto João tentava consertar uma cerca que havia se quebrado, um dos poucos peões que ainda restavam veio correndo, os olhos arregalados de pavor. Seu João! Seu João! O fogo! No cafezal! João sentiu um calafrio percorrer a espinha. O cafezal, a base de sua fazenda. Ele correu, o coração apertado. Ao chegar, a cena era devastadora. Chamas altas e alaranjadas subiam ao céu, lambendo os pés dos cafeeiros, devorando anos de trabalho e suor. O cheiro de fumaça e de planta queimada invadiu suas narinas, asfixiando-o. O fogo se espalhava rapidamente, alimentado pela vegetação seca e por um vento traiçoeiro. Não era um acidente, era um ataque. Uma mensagem clara do coronel Epaminondas. João, Maria e os poucos peões tentaram apagar o fogo com galhos, com água carregada em baldes, mas era uma luta inglória. As chamas eram intensas demais, o avanço implacável. À medida que o sol se punha, o céu ganhava uma cor vermelha escura, refletindo o inferno que se instalava na fazenda Água Mansa. João viu anos de sua vida, de seu esforço, virarem cinzas diante de seus olhos. A lembrança de Pedrinho, de Mariana, tudo que o ligava àquela terra, parecia estar sendo consumido pelo fogo. A sensação de impotência era esmagadora. Ele estava perdendo tudo, sua fazenda, sua vida, por causa de uma promessa. Maria, ao lado dele, observava a destruição com os olhos cheios de culpa. Seu João, eu sinto muito. É tudo minha culpa. João virou-se para ela, o rosto sujo de fuligem, os olhos vermelhos, mas com uma determinação feroz. Não, Maria, não é sua culpa. É culpa de um homem cruel e nós vamos lutar. Mas a verdade era que naquele momento, em meio às chamas que consumiam seu café, João Inácio sentia que a fazenda Água Mansa e ele próprio estavam à beira de um precipício. O coronel Epaminondas estava vindo com tudo. A tempestade havia chegado e parecia que tudo ia desmoronar. O que mais ele podia perder? E como ele poderia, um fazendeiro solitário, enfrentar um coronel tão poderoso? A crise havia explodido e o futuro era incerto, tingido pela fumaça e pelas brasas de seu cafezal em chamas. A crise havia explodido e o futuro era incerto, tingido pela fumaça e pelas brasas de seu cafezal em chamas. A noite avançava e o fogo, implacável, consumia o que restava do cafezal da fazenda Água Mansa. O cheiro de cinzas e desespero pairava no ar. João Inácio, o rosto sujo de fuligem e o corpo exausto, observava a destruição. Maria estava ao seu lado, as lágrimas escorrendo sem controle, o coração dilacerado pela culpa. Os poucos peões que ainda restavam na fazenda trabalhavam em silêncio, uma tristeza profunda em seus olhos. A impotência era um fardo pesado para todos. Não, Maria, não é sua culpa. É culpa de um homem cruel, e nós vamos lutar. As palavras de João, embora ditas com determinação, pareciam vazias diante da magnitude da perda. Metade do cafezal, a espinha dorsal da fazenda, havia virado fumaça. Era um golpe devastador, um aviso brutal do poder do coronel Epaminondas. Na manhã seguinte, a paisagem era desoladora. Onde antes havia verde e a promessa de uma nova safra, agora restava apenas terra queimada e tocos carbonizados. A notícia do incêndio se espalhou mais rápido que o próprio fogo. Na vila, as reações foram mistas. Alguns sentiam pena de João, outros temiam o poder do coronel, e muitos viam ali a prova de que o fazendeiro
Não deveria ter se metido com a moça. O velho Ezequiel, com a cara fechada e o chapéu na mão, veio novamente. João, o coronel não brinca em serviço. Agora ele veio para valer. Se não entregar a moça, ele vai pegar tudo o que você tem, e sua vida também. João apertou os punhos. Não vou entregar a Maria. Não depois de tudo isso. Maria, ouvindo a conversa, sentiu um nó na garganta. Ela era o pivô de toda aquela destruição. A vida de João, sua fazenda, tudo estava sendo sacrificado por ela. Seu João, eu tenho que ir. Eu não posso deixar que o senhor perca tudo por minha causa. Eu vou embora, dou um jeito. João Inácio virou-se para ela. Seus olhos, embora cansados, carregavam uma chama de teimosia. Você não vai. Se for, vai direto para as mãos dele. E eu não vou deixar. Não vou perder mais ninguém. A referência às perdas passadas era clara, e Maria sentiu a profundidade daquelas palavras. Foi então que um pensamento relâmpago atingiu Maria. Uma lembrança distante, quase esquecida, da casa de sua avó no Vale do Jequitinhonha. Uma velha caixinha de madeira, guardada debaixo da cama, onde sua avó guardava papéis importantes. A chave para a sua liberdade, talvez. Seu João, ela disse, a voz subitamente mais firme. O coronel tem dívidas com meu pai, é verdade. Mas não é só por isso que ele me quer. Tem mais. Minha avó me contava. Ela dizia que o coronel Epaminondas tinha uma disputa antiga com a nossa família, por terras, por uma mina de ouro que diziam existir nas terras do meu pai. Meu pai nunca deu importância, mas minha avó sim, ela guardava documentos. E uma vez ela me disse que se algo acontecesse a ela, eu deveria procurar uma caixa de madeira escura, com um fecho de bronze que ela guardava debaixo da cama dela. Disse que lá havia algo importante, algo que provaria que as terras do meu pai eram nossas e que o coronel não tinha direito sobre elas, que ele era um impostor. João a olhou, a incredulidade misturada com uma ponta de esperança. Uma mina de ouro, documentos. Poderia ser a chave para desmascarar o coronel? É uma chance, Maria, uma chance de lutar. Mas como vamos conseguir esses documentos? João perguntou a voz grave. Meu irmão Pedro, ele ainda mora lá. Se conseguíssemos mandar uma mensagem a ele. Ele é o único que sabe dessa caixa. E ele é corajoso. João ponderou. Mandar alguém até o Vale do Jequitinhonha, um lugar distante, perigoso, com capangas do coronel por todos os lados, era um risco enorme. Mas era a única esperança. E naquele momento, em meio às cinzas e à desesperança, a esperança era um luxo que eles não podiam abrir mão. Ele reuniu os poucos peões fiéis que ainda restavam. O velho Damião, um homem leal e silencioso, e o jovem Tiago, corajoso e rápido. Precisamos de um de vocês para ir até o Vale do Jequitinhonha, procurar Pedro, o irmão de Maria, e pedir que ele encontre uma caixa de madeira debaixo da cama da avó. É a nossa única chance. Tiago, o mais jovem, ergueu a mão. Eu vou, seu João. Eu sou rápido e conheço alguns atalhos. Ninguém vai me pegar. João deu a ele um mapa rudimentar desenhado por Maria e algumas moedas. Vá com Deus, Tiago, e volte com a verdade. Os dias que se seguiram foram de uma tensão insuportável. João e Maria esperavam a cada ruído, a cada sombra. A fazenda estava em alerta. A espingarda de João não saía de perto. A comida era pouca, o dinheiro escasso. O café, seu único sustento, havia se perdido. Parecia que João Inácio estava prestes a perder tudo, afinal. Uma semana depois, quando a esperança começava a esmaecer, um cavaleiro sujo e exausto surgiu na estrada. Era Tiago. Ele apeou do cavalo pálido, mas com um brilho nos olhos. Trazia consigo uma caixa de madeira escura, com um fecho de bronze, exatamente como Maria descrevera. Consegui, seu João. Pedro me ajudou. Tive que enfrentar uns capangas, mas consegui escapar. Maria correu até a caixa, as mãos trêmulas. João se aproximou, o coração aos pulos. Eles abriram a caixa. Dentro, uma pilha de documentos amarelados pelo tempo, cartas antigas, certidões de posse de terra e um mapa tosco, desenhado à mão, indicando não apenas as terras da família de Maria, mas também a localização de uma pequena mina de ouro, discreta, mas que prometia riqueza. A revelação foi como um raio. O coronel Epaminondas não queria Maria apenas por capricho ou para saldar dívidas. Ele queria as terras, o ouro,
o poder. E Maria era a herdeira legítima, a última ponta solta que o impedia de concretizar seus planos. Naquele mesmo dia, o pior aconteceu. Um grupo de cavaleiros armados liderados pelo próprio coronel Epaminondas surgiu na fazenda. Ele era um homem grande, de barba grisalha e olhos frios, montado em um cavalo branco imponente. Ramiro estava ao seu lado com um sorriso de escárnio. João Inácio, vim buscar o que é meu por direito. A moça e suas terras. A voz do coronel era potente, carregada de arrogância. E não pense que vai se safar por ter queimado meu cafezal, velho tolo. João Inácio postou-se à frente de Maria, a espingarda em punho. Ela não vai. E essas terras não são suas, coronel. Nunca foram. O coronel riu um riso desdenhoso. Você está louco, fazendeiro? Pensa que pode me desafiar? Eu não estou sozinho, João gritou, e os poucos peões armados com suas ferramentas de trabalho surgiram ao seu lado. Uma cena dramática. Um pequeno grupo de homens simples contra o poder e a crueldade do coronel. Foi Maria quem deu o passo decisivo. Ela ergueu a caixa de madeira com os documentos à mostra. Essas terras são da minha família, coronel. Aqui está a prova. Essas terras e a mina de ouro pertencem à minha avó, e depois a meu pai, e agora a mim. Você é um ladrão, um impostor. As palavras de Maria foram como um grito de guerra, a verdade gritada em alto e bom som. O rosto do coronel Epaminondas, antes arrogante, contorceu-se em fúria. Ele não esperava essa reação, nem os documentos. A mina de ouro, seu grande segredo, exposta diante de todos. O coronel ordenou seus capangas a avançar. Mas antes que pudessem fazê-lo, um grupo de homens da vila, liderados pelo velho Ezequiel, surgiu na estrada. Eles haviam ouvido a fofoca, a verdade sobre o coronel e suas intenções. E movidos pela indignação e pela lealdade a João, vieram em seu auxílio. A justiça, ainda que tardia e imperfeita, começava a se manifestar. O confronto foi inevitável. Não um banho de sangue, mas uma disputa de forças, de verdades contra mentiras. Os homens da vila, mesmo desarmados, confrontaram os capangas do coronel. João, com a espingarda, manteve o coronel à distância. Você não vai tocar nessa moça, Epaminondas, e nem em minha fazenda. A lei vai saber da sua ganância e das suas mentiras. João vociferou, a voz carregada de uma fúria justa. A presença dos homens da vila, o escândalo público, a revelação dos documentos. Tudo desestabilizou o coronel. Ele, acostumado a operar nas sombras, a usar sua influência para abafar a verdade, agora estava exposto. Seu poder, embora grande, não era absoluto diante da união daquela gente simples. O velho Ezequiel, com voz embargada, chamou o delegado, que havia chegado com a notícia da confusão. O delegado, um homem íntegro que há tempos suspeitava das atividades do coronel, viu nos documentos a prova que precisava. O confronto se transformou em uma prisão. O coronel Epaminondas, humilhado e furioso, foi algemado e levado junto com seus capangas. A justiça divina, ou quem sabe, a humana, finalmente sorria para João e Maria. Minha amiga, que momento de tirar o fôlego. A verdade, como a água, sempre encontra seu caminho para a superfície. O coronel Epaminondas, aquele que parecia invencível, teve seu reino desfeito pelas mãos de uma moça corajosa e de um fazendeiro de bom coração. Deixe aqui nos comentários, Zica justiça por Maria. Quero saber se você também sentiu essa vitória. A tempestade havia passado. As chamas no cafezal haviam se extinguido, mas deixaram para trás um rastro de destruição. A verdade havia sido revelada, o vilão desmascarado. Maria estava segura que a fazenda Água Mansa, embora ferida, estava livre do perigo iminente. Mas e agora? O amanhã era incerto. O cafezal estava em cinzas, o dinheiro escasso. A fazenda precisava ser reconstruída e a vida de João Inácio e Maria das Graças, que havia se entrelaçado em meio à adversidade, precisava encontrar um novo caminho. O sol nasceu no dia seguinte, trazendo consigo a esperança, mas também a dura realidade de um recomeço. O que o futuro reservava para eles, em meio à terra queimada e às promessas sussurradas sob o céu de Minas? A crise havia explodido e o futuro era incerto,
tingido pela fumaça e pelas brasas de seu cafezal em chamas. Mas o sol, minha amiga, o sol teima em nascer todos os dias e, com ele, a promessa de um novo começo. O amanhecer que se seguiu à prisão do coronel Epaminondas trouxe um silêncio diferente para a fazenda Água Mansa. Não era o silêncio pesado do luto ou da solidão, mas um silêncio de exaustão e alívio, misturado ao cheiro acre da fumaça que ainda subia do cafezal carbonizado. A vitória contra o coronel havia sido agridoce. A justiça tinha sido feita, mas a destruição era visível, palpável, um testemunho das perdas que João Inácio e Maria haviam sofrido. Nos dias imediatos, a fazenda se transformou num centro de apoio. O velho Ezequiel, junto com outros fazendeiros e moradores da vila, que agora conheciam a verdade sobre a ganância do coronel, vieram oferecer ajuda. Trouxeram mantimentos, ofereceram braços para limpar os escombros do cafezal. A vergonha e a fofoca deram lugar à solidariedade e ao reconhecimento da coragem de João e Maria. Dona Carminha, aliviada, chorava e cozinhava para todos, suas mãos habilidosas preparando um banquete de gratidão. João, porém, ainda sentia o peso da perda. O cafezal era mais que uma plantação. Era a herança de seu pai, o sustento de sua família, o cenário das brincadeiras de Pedrinho. Observar as cinzas era como reviver o luto. Maria, vendo-o assim, aproximou-se. Ela não tinha palavras para sua própria culpa, mas tinha a força da sua fé e da sua resiliência. Seu João, ela disse, a voz suave, o fogo levou o café, mas não levou a terra. E a terra? A terra sabe renascer. É como a gente. A gente também se levanta, mesmo depois de queimar. João olhou para ela, para a serenidade em seus olhos, para a determinação em sua voz, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu um vislumbre de esperança. Maria era um sopro de vida em meio às cinzas. Os meses se passaram como rios que correm para o mar. Na fazenda Água Mansa, o trabalho era árduo. João, Maria e os poucos peões fiéis, com a ajuda dos vizinhos, começaram a limpar o cafezal. Não seria possível replantar café imediatamente, mas Maria, com seu conhecimento das terras do Jequitinhonha, sugeriu diversificar. Seu João, podemos plantar feijão, milho, mandioca. E a terra está rica. As cinzas fertilizaram. Vai brotar. E brotou. O campo, que antes era só fumaça e destroços, começou a ganhar a cor verde novamente. Pequenas plantas de milho surgiram. As folhas de feijão se estenderam pelo chão. Era um recomeço humilde, mas era um começo. João e Maria trabalhavam lado a lado, do nascer ao pôr do sol. A cada semente plantada, a cada broto que surgia, a vida parecia retornar à fazenda e, mais importante, aos seus corações. O vínculo entre eles se aprofundou. As conversas na varanda, sob o céu estrelado, agora eram mais frequentes e mais abertas. João, com a presença de Maria, começou a desenterrar as memórias de Mariana e Pedrinho. Contava a ela sobre a alegria que foi tê-los, sobre a dor da perda, e Maria ouvia, compreendia e compartilhava suas próprias cicatrizes, a violência do coronel, a fuga, o medo da morte. Naquele compartilhar de dores e esperanças, a cura começou. As feridas de João Inácio, antes guardadas a 7 chaves, começavam a cicatrizar. E Maria, que pensava que nunca mais encontraria um lugar seguro, descobriu que a fazenda Água Mansa era mais que um refúgio. Era um lar. A honra de João foi restabelecida na vila. O coronel Epaminondas foi julgado e condenado por suas fraudes e ameaças, e sua influência finalmente desmoronou. As terras da família de Maria, com a mina de ouro, foram oficialmente reconhecidas como dela. Mas Maria não queria a mina. Ela queria a paz, o cheiro de terra molhada, o canto dos pássaros. Ela ofereceu a João a sociedade nas terras da mina, um recomeço para ambos. Mas João tinha outros planos, mais simples, mais profundos. Uma tarde, enquanto caminhavam pela horta, onde os primeiros girassóis de Maria começavam a florir, João Inácio parou. Ele se virou para Maria. Seus olhos castanhos, antes tão carregados de tristeza, agora brilhavam com uma luz diferente. Maria, ele começou,
a voz um pouco embargada. A vida me tirou muito, mas me trouxe você, eu. Eu quero recomeçar. Não só a fazenda, mas a vida, com você. Você aceita ser minha esposa? Maria, que nunca havia imaginado um futuro tão bom, sentiu as lágrimas rolarem. Ela o abraçou forte, as mãos sujas de terra. Sim, seu João, sim. O casamento foi simples na igrejinha da vila, com a presença dos vizinhos, de Carminha, de Ezequiel e Tiago, que se tornaram família. Maria usava um vestido branco simples, costurado por Carminha, e nos cabelos flores do campo. João, de terno novo, tinha um sorriso que há décadas ninguém via em seu rosto. Aquele dia não celebrava apenas a união de dois corações, mas a união de duas almas que haviam encontrado a paz e a esperança em meio à adversidade. Alguns anos se passaram. A fazenda Água Mansa renasceu. As terras que antes eram cinzas, agora se cobriam de verde, com extensas plantações de milho, feijão e, aos poucos, novos cafezais, plantados com o dinheiro da mina de ouro, que Maria havia administrado com sabedoria, garantindo que os lucros fossem usados para o bem da fazenda e da comunidade. A casa, antes silenciosa, agora ecoava com o riso. O símbolo maior dessa renovação veio com a pequena Mariana, uma menina de cabelos escuros e olhos azuis, que herdou a resiliência da mãe e a doçura da avó que nunca conheceu. A fazenda Água Mansa tinha um novo herdeiro, um novo começo. João Inácio, o fazendeiro antes recluso e solitário, agora era um marido amoroso e um pai coruja, que via na filha os sonhos de Pedrinho e a promessa de um futuro brilhante. Maria, por sua vez, encontrou na maternidade e no amor de João a plenitude que a vida lhe havia negado por tanto tempo. Ela era a força que a fazenda precisava, a luz que iluminou o coração de João. Sabe, minha amiga, a vida é uma estrada cheia de curvas, de subidas e descidas. Às vezes, a gente se depara com um fogo que parece que vai consumir tudo. Mas é nesses momentos que a gente descobre a força que existe dentro de nós. A chama que se recusa a apagar. A história de João e Maria nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, quando a injustiça nos derruba, a esperança pode brotar das cinzas e o amor pode reconstruir o que a dor destruiu. A fé, a perseverança e um coração aberto são as maiores ferramentas que a gente tem para plantar um novo começo, para colher um futuro de paz e alegria. Nunca perca a sua. Se você se emocionou com essa jornada, se sentiu a força desse amor que renasceu das cinzas, deixe seu tonus like MacJoes pra gente. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de superação e mistério do nosso interior. E compartilhe com aquela amiga que também precisa de uma dose de esperança hoje. Um grande abraço do seu roteirista e até a próxima história. A fazenda Água Mansa, antes um símbolo de perda, agora pulsava com a vida. O riso de uma criança, o cheiro de café novo e o amor de uma família que, contra todas as adversidades, encontrou seu final feliz, provando que, no coração do Brasil, a esperança nunca morre.